sou Daniela. Eu sou a Raquel e juntas nós somos da Mari. E hoje a gente vai falar sobre Propósito de vida. A gente estava conversando aqui, né? O primeiro momento que a gente se questiona sobre o propósito é lá quando crianças. Quem nunca recebeu essa pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? O que você queria ser, Raquel? Eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe, mas eu também queria ser professora, eu também queria trabalhar em empresa, enfim, eu queria um monte de coisas. E aí depois, né, o segundo momento que a gente é perguntado disso é o que você vai fazer na faculdade, né? O que você vai estudar? E aí, o que você decidiu estudar, Dani? Eu decidi estudar psicologia, mas quando criança eu queria ser médica e professora. A gente não tem muito repertório quando a gente é criança para falar, eu quero ser psicóloga. Mas tem tudo a ver, né? Porque eu trabalho com cura física, mas cura emocional. E estou ligada a propagar aprendizado, né? Não no formato que a gente tinha quando criança, que era a figura da professora, né? Mas que era o repertório que a gente tinha. Sim, com certeza. Mas propósito de vida é só carreira? Só tá ligado à profissão? Isso é uma coisa interessantíssima, né? Porque quando a gente fala de propósito, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando de carreira só, né? Falando do que eu faço de trabalho, qual que é a minha profissão, qual que é o meu trabalho do dia a dia. E eu acho que tem um pouco a ver quando eu falei, né, do que quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, que eu dizia que eu queria ser mãe, eu acho que tem muito a ver com propósito, né? Então, propósito para mim tem a ver com muito mais coisas do que só a carreira que você escolhe. É que muitas vezes o caminho é esse, né? Você questionar o que você faz. Quando você está no primeiro nó lunar, que é com 17 anos e meio, né? Na antroposofia a gente fala do nó lunar, que são os momentos onde a gente se questiona a respeito do nosso propósito de vida. E aí, o primeiro é com 17 anos e meio, que é exatamente quando a gente está se perguntando que faculdade que a gente vai fazer. E aí, acho que por isso essa confusão, né? De que, bom, então que carreira que eu estou escolhendo, que profissão que eu vou exercer o resto da minha vida. E aí acaba talvez misturando um pouco esse conceito, né, do que é o propósito. E o propósito, para mim, para nós, que a gente já conversou a respeito, né? Tá muito ligado ao servir. Então, eu estou a serviço do quê? De quê? E aí, assim, você só tá a serviço da profissão? Não. Nem eu. E você aí? Você já se perguntou? O meu servir, eu estou a serviço somente da minha profissão? Que proporção ela toma na minha vida, né? Desse servir, desse estar no mundo? Porque quando a gente está lá, né, novinho, adolescente, jovem, adulto, a gente está se questionando muito isso, né? O que eu vou fazer da minha vida? Eu estou com um cenário muito grande na minha frente, né? Para me perguntar o que vai ser a minha vida. Não necessariamente eu estou focada só na minha carreira. Então é um momento também onde muitos jovens se engajam, né, em lutas políticas ou causas sociais, né, e é um momento de descoberta mesmo do que essas coisas representam, né, pra gente. Talvez o outro nó lunar, que vem depois de 17 anos e meio, seja lá em torno dos 35, não é uma ciência exata, obviamente, né, mas por volta dos 35 anos a gente está no meio da carreira. E muitas vezes é um momento onde a pessoa se questiona e fala assim, não quero mais fazer isso, não sei mais o que eu quero fazer, eu tinha uma profissão, larguei tudo para ser empreendedor. Muitas vezes quero ter uma família, né? Casar e ter filhos, é esse momento também da vida, né? Sim, sim. E as pessoas muitas vezes acabam confundindo isso, né? Colocam tudo na mesma cestinha da carreira. E aí, nesse momento, são os momentos de ouro, onde as pessoas vão atrás do autoconhecimento, aí vão buscar terapia, vão para coaching, vão fazer imersão.
o que eu faço nesse momento da minha vida, né? Porque é um questionamento de o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou acrescentando? Eu vim para quê? Né? E aí que surge esse questionamento do eu estou a serviço de quê, né? Talvez não com essas palavras para muita gente, mas para a gente faz sentido essas palavras. E uma das coisas que nos uniu, né, é exatamente isso, que o nosso propósito, estarmos a serviço, né, do apoio, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, do acolhimento dessas pessoas, faz parte, da né? expansão de consciência, da transformação, da ressignificação, né, do processo de cada um e sustentando isso, né? E isso faz parte tanto do meu propósito quanto do seu, né? E aí a gente, nessa união, a gente chega num ponto onde a gente vibra muito, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo uma pessoa falando para mim assim, dá para perceber que você gosta do que você faz, né? Porque eu acho que é isso, é onde a gente vibra. Acho que é muito legal. O propósito, ele tá ligado à vibração, né? Onde que pulsa, é o meu pulsar, né? E aí muitas vezes nessa linha, né, em que dessa crença, a gente está colocando aqui como uma crença, né? Eu e Raquel abrimos essa conversa do propósito justamente para trazer um ponto de vista um pouco diferente a respeito, né, desse propósito todo canalizado na profissão, né, no profissional. Mas muitas pessoas ficam pesadas e paralisadas nessa não estou potente profissionalmente e esquece de todo o resto. Sim. Quais são os outros elementos e os outros serviços que estão ligados ao meu propósito? Por isso que a gente vê muita gente por aí indo fazer, né, os processos de autoconhecimento e aí fala, então eu vou largar tudo. E o que é largar tudo, né? Largar tudo, no caso, é largar a profissão, né? A pessoa não vai largar a vida, né? Larga marido, filho, vai embora. Até tem alguns casos, mas eu acho que o mais comum, que é mais difundido, é assim, então você não é mais feliz nessa carreira, então você vai mudar de carreira profissional. E a nossa proposta aqui é a gente ter um olhar um pouco diferente para esse propósito, até mais objetivo, porque, bom, como eu sempre costumo dizer, a gente está na matéria, a gente precisa de dinheiro para viver, a gente precisa de coisas concretas também, então também não dá para a gente ficar só no ideal do que seria, do que eu faria, né, se eu não tivesse que ganhar dinheiro. Eu acho que é uma pergunta válida, mas não é a única, porque a gente precisa, no final das contas, se sustentar. Então, muitas vezes, abrir mão disso pode ser muito difícil, né, Dani? Porque pode ser um valor muito importante para aquela pessoa. O ter o dinheiro, o ter o poder, né, pode ser algo que realmente é imprescindível. Sim. O que é que está agregado nesse propósito? Então, se o status, se o dinheiro, né, tá ligado a ele, como que eu vou deixar o que me dá isso, né, para ir, por exemplo, para um propósito totalmente altruísta, né? Que a gente estava conversando aqui sobre um exemplo. Eu vou trabalhar numa ONG com adolescentes e eu vou ter o status e o dinheiro e a representação disso que é importante para mim nesse serviço? Não. E não. Porque eu já trabalhei em ONG também há muito tempo. Eu falo que não. Não é de verdade. De verdade. Isso não vai me dar. Então, assim, como que eu posso me manter saudável e dentro desse trabalho que me dá o financeiro, que me dá essa estabilidade, esse dinheiro que eu preciso, né? E vou para o meu propósito, né? E vou em prol desse propósito altruísta que a gente está falando aqui desse exemplo, mas de uma forma íntegra, porque senão vai ficar capenga, né? Sim. Eu deixo aqui, eu deixo que também é importante para mim. Me lanço a algo que vai faltar. O propósito não é falta.
Acho que esse é o ponto aqui, né, dessa objetividade que eu estava falando, da gente entender que às vezes a gente precisa de fato ter uma profissão que talvez não seja ipsis literis o que é o meu propósito de vida, mas que eu possa encontrar dentro dessa profissão, ou dentro desse trabalho que eu exerço, dentro desse emprego, dessa atividade profissional que eu exerço, coisas que estão ligadas ao meu propósito, coisas que me fazem vibrar, coisas que me soam como imprescindíveis, coisas que eu preciso para sustentar as minhas outras atividades. Então, o meu propósito de vida ele não está ligado diretamente só no meu lado profissional. Eu posso ter uma profissão onde eu também vejo coisas que me fazem vibrar, me fazem brilhar e que me sustenta financeiramente para que eu também possa sair e exercer também outra parte do meu propósito, como, por exemplo, no meu caso de ser mãe. Sim. Né? E isso me dá essa consistência para poder exercer isso com uma excelência, né? E eu acho que é isso que muitas vezes existe essa confusão, né? A gente fala assim, então se lança, sai do que você está fazendo e tal, e aí a pessoa se vê muito perdida, porque rompe com muitas coisas, né? E não é sustentável. Exato. Todo processo precisa ser sustentável, né? Para que você se mantenha saudável nessa escolha e realmente potente nela, né? Sem dúvida. Porque senão a gente não se não é sustentável, é igual fazer uma dieta, né? Nem fale. Restritiva. Eu vou lá e faço uma dieta restritiva, né? A médio prazo, isso é sustentável? A gente vai ter vontade de comer o doce e de comer isso, de comer aquilo, não se sustenta. Então precisa ser um processo amoroso, coerente, responsável, porque eu vejo isso com muita irresponsabilidade, sabe? Várias vezes a gente fala de alguns temas assim que são, né, muito disseminados de autoajuda e de coaching, coisas. Não estou criticando não, porque eu também sou coach, mas eu acho que tem algumas abordagens que são até irresponsáveis, né? Então larga tudo, viu, gente? Larga tudo e vai abraçar o seu propósito, que é ficar meditando e... Não, poxa, acho que a gente tem que ser responsável, a gente tem uma vida que está acontecendo ali que depende também muitas vezes do nosso ganho. Então, calma, vamos fazer um olhar diferente, inclusive a nossa proposta, né, Dani? Vamos fazer um olhar diferente para isso que tem a ver com o meu propósito, mas o que é aquilo que me faz vibrar no meu dia a dia, o que é que para mim é imprescindível, que não dá para eu viver sem? E será que eu tenho um pouco disso dentro da minha atuação hoje? Ou será que dá para eu flexibilizar alguma coisa de forma que eu consiga trazer isso de dentro do trabalho que eu já tenho? Porque, óbvio, se não dá, né, se é tão discrepante assim, eu trabalho numa indústria cujo produto eu não tenho nenhuma ligação, fazendo uma atividade que não tem nenhuma ligação e... É agressivo, é violento. Isso, aí já é outra coisa, né, gente? Óbvio, né? Mas se não, acho que dá, né? Quando eu estava em recursos humanos, poxa, passei 15 anos em recursos humanos, você não gostava? Lógico que eu gostava, adorava, não gostava de tudo, talvez não quisesse mais trabalhar em empresa hoje, né? Tanto é que não trabalho mais, mas, poxa, tinha coisas ali que me acrescentavam muito, me faziam vibrar muito, que era estar com pessoas, acolher pessoas, do mesmo jeito que eu faço hoje, eu também podia fazer lá. Sim. A gente pode fazer coisas que nos brilham os olhos em diferentes ocupações que a gente vem a ter, né? Eu não preciso ser terapeuta para ajudar as pessoas. Tem muita gente que começa a fazer processo de autoconhecimento e aí quer virar terapeuta, né? Daí entendo a importância de ajudar o outro e aí eu quero virar terapeuta. E não é assim, você não precisa ser terapeuta para ajudar, né? Com certeza. E é isso, então a gente vai colocar no nosso link aqui embaixo e nas nossas redes
um texto também falando de propósito, com algumas perguntinhas para vocês também poderem praticar isso, que a nossa proposta é que vocês possam, através dos nossos vídeos, também começar esse processo sem custo, né? Sim. E óbvio, se precisar de uma ajuda, a gente está aqui para isso. Com certeza. Né? Sempre. Muito bem. E é isso, gente. Obrigada. Um beijão para vocês. Beijo. Tchau.